mais um estudo aqui em Um Café com Kardec. Hoje a nossa proposta de reflexão está baseada no Livro dos Espíritos, né, que traz os fundamentos dos princípios do Espiritismo. Mais especificamente, nós estamos estudando lá o livro 1º, capítulo 3º, a 5ª parte, onde Kardec vai colocar os itens correspondentes à pluralidade dos mundos, né, que nós vamos ver que é um conceito que será desenvolvido pelo Espiritismo já lá naquela época, e que a filosofia espírita, né, vai nos dizer da possibilidade de haver outros mundos habitados. Então, Jonas, o que especificamente o Espiritismo nos traz a respeito disso? Apenas a Terra seria um mundo habitado? Bom, João, é uma pergunta muito pertinente. Muitas pessoas questionam o tempo todo a questão da pluralidade, e quando nós passamos a estudar as obras de Kardec, então nós observamos que ele coloca a possibilidade de vários outros mundos, planetas, serem habitados. Então não apenas o nosso planeta existe, foi criado. Então nós não temos mérito nenhum em todos nós estarmos aqui buscando evolução. E seria muita ignorância da nossa parte acreditar e imaginar que estamos restritos a isso, que somos exclusivos a isso. Então, dentro da ótica espírita, Kardec deixa muito claro a possibilidade de tantos outros mundos serem habitados. E o mais interessante, João, a organização desses mundos não necessariamente elas têm a mesma estrutura biológica, orgânica, física que a nossa. Ou seja, cada mundo está evoluindo de acordo com o seu tempo, de acordo com o grau de evolução dos espíritos que ali habitam, e as suas organizações são diferentes das nossas. Então nós passamos um grande tempo buscando e tentando localizar mundos e planetas que têm a mesma organização física que a nossa, porque o nosso conhecimento é restrito a isto. Então, quando nós passamos a entender esse conceito e observar melhor, nós entendemos que não, que há mundo sim, porém a organização desse mundo é totalmente diferente da nossa. O corpo que habita os espíritos em outros mundos não tem a mesma constituição que a nossa. Sim, até porque a própria constituição dos elementos que compõem os diferentes mundos variam. Sim, totalmente. Né? Então, a gente muitas vezes procura, né, usar a nossa lente, né, o nosso modo de ver e entender a vida, e às vezes nessa tentativa a gente não consegue exatamente compreender dessas possibilidades, porque nós não encontramos condições como nós encontramos na Terra. Sim. De existência. Sim. E essas condições, por que não serem talvez até infinitas, né? Porque quando nós passamos a entender sobre a ótica do Espiritismo, tudo que Allan Kardec nos deixou, nós entendemos que o Espírito ele é totalmente independente da matéria. Ou seja, o Espírito habita outros corpos, que não necessariamente é esse aqui no qual hoje nos pertence. Então, para o Espírito, ele pode habitar vários planetas com diferentes composições orgânicas. Sim. Que talvez não tem nada da nossa composição orgânica aqui nesse planeta. Sim. E dentro das obras é maravilhoso, porque Kardec trabalha isso muito bem, e eu faço referência ao livro da Gênese, no capítulo 6º, Uranografia Geral. Kardec coloca a organização do nosso planeta, como ele foi constituído. Então lá ele fala da constituição do nosso planeta e de todo o universo. E aí nós passamos então a ter um olhar muito amplo de tudo que está à nossa volta. Isso lá no século XIX, sobre a ciência daquela época e sobre os conhecimentos que Kardec tinha. E o capítulo 6º foi escrito com a ajuda de Camille Flammarion, né? Então, que era um astrônomo, que trouxe muitas informações ditadas por Galileu Galilei. Então, é um capítulo que está no livro da Gênese, vale muito a leitura, tem muitas informações e abre muito a nossa mente em relação ao universo e o nosso lugarzinho no universo. Sim. Sempre lembrar, né, de a gente jogar esse olhar em cima das obras
no contexto que se tinha na época, né? Para a gente não esquecer também de que a ciência avança, então a visão de algumas coisas acabam se modificando, embora a base, o princípio, o entendimento de muitas coisas acabem se mantendo às vezes estável, né, durante o processo de evolução do pensamento humano. E não esquecer também de que mesmo a ciência de hoje conhece o mínimo do universo, né? Então essa possibilidade de outros mundos também terem vidas, inclusive vida inteligente, não é algo que foi descartado pela ciência. É que, pelo fato da ciência, né, ela ter que se basear nas suas conclusões em provas mais sólidas, né, até que não se encontre realmente a materialidade de um fato, né, e não só a lógica do pensamento, um pensamento filosófico, né, a ciência ela acaba não estabelecendo aí as suas conclusões, né, falando aí das ciências positivas. E é muito válido lembrar também, João, que Kardec deixa claro que não há um espaço circunscrito para o espírito. Sim. Então isso coloca à prova de vários mundos de informações e todo esse trajeto que o espírito faz de mundo para mundo, porque ele não tem um local ali específico para ele. Ele está no universo, na constituição do universo, né? Inclusive nós já falamos numa edição passada, né, quando tratamos sobre a erraticidade, nós falamos da existência dos mundos transitórios e da correlação com a vida dos espíritos errantes, né? E nisso a gente teve a oportunidade de falar de que alguns espíritos errantes, eles passam uma parte, né, da sua erraticidade no mundo transitório, que é um mundo que não tem vida corpórea e que serve de habitação, né, digamos assim, de estação onde esses espíritos acabam tendo um descanso durante erraticidades muito longas. Né? E lembrando que a Terra já foi um mundo de transição, né? Sim, um mundo transitório. Transitório. Né? Na sua formação. Né? Exato. E além dessa diferença também de constituição física e de constituição dos seres, né? Kardec ele vai nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no terceiro capítulo desta obra, de que há também diferenças morais, de que cada mundo tem, de acordo com a habitação dos seus seres, também diferenças morais. E ele faz essa comparação com a Terra, porque toda comparação ela é relativa, né? Relativa a algo, então ele compara com a Terra. E lá ele vai nos dizer de que existem aí 5 categorias de mundos. E ele faz uma divisão que não é uma divisão absoluta, né? Ele vai utilizar os principais aspectos que diferenciam esses mundos. Então, o primeiro seria, né, os mundos primitivos, onde os espíritos estão desenvolvendo as suas primeiras encarnações humanas. A segunda categoria seria a categoria do mundo de expiação e de provas, né, onde se encontra a Terra ainda, mas está, né, em constante progresso, para atingir então a terceira categoria, que seria a categoria dos mundos regeneradores, né, onde as almas elas encontram repouso depois das suas lutas no mundo de provas e expiações, que é um mundo, né, na segunda categoria de provas e expiações, que é um mundo onde o mal ainda predomina. Numa quarta categoria, ou seja, depois dos mundos regeneradores, nós teríamos os mundos felizes, onde o bem já supera o mal. Então, bem diferente do que nós encontramos na Terra. E, por fim, né, o mundo ele cumpriria a sua etapa na providência divina como mundo celeste ou divino, onde moram, seria a morada dos espíritos purificados. E aí sim, não existe mais o mal, o bem ele reina, né, durante a existência desse mundo. Então, para quem quiser também estar se aprofundando nesse assunto, lá no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, também há a discussão de Kardec sobre isso. Exato. E nós também deixamos uma dica de leitura de um autor que o Jonas também citou, que é o Camille Flammarion, que colaborou como médium, né, e como autor também de algumas obras
espíritas na época de Kardec, que era um cientista, um astrônomo lá do século XIX, tá? E que escreve um dos seus livros, e que nós deixamos a dica de leitura aqui, que é o livro Urânia, onde de forma romanceada o Flammarion ele vai descrever as suas reflexões, né, e o pensamento espírita também a respeito dessa pluralidade dos mundos habitados, né, e de uma maneira muito linda. Para quem já teve a oportunidade de ler, sabe da contribuição que esse livro tem para o nosso conhecimento. Nós agradecemos a todos que estiveram nos acompanhando em mais esses minutos de estudo. Para quem ainda não conhece o nosso canal, é a primeira vez que está assistindo, né, nós pedimos que, se quiserem, possam estar se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, compartilhando, enviando, né, para mais pessoas que se interessam pelo estudo do Espiritismo, e estejam sempre ligados, porque semanalmente nós postamos vídeos tratando a respeito da doutrina espírita. Até mais!